Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Júnior Branquinho do Portal Paralegal e mais uma entrevista aqui para nossa série Papo Paralegal. E hoje eu vou conversar com uma graduada em gestão de serviços judiciais notariais. Mas antes de iniciarmos esse papo, antes de apresentar essa entrevistada, eu já peço para você, por favor, pessoal, deixem o like no vídeo, deixa o like logo agora, porque é um vídeo um pouco mais longo, pode ser que vocês esqueçam no decorrer do vídeo. Esse like é importante, porque sempre que você dá um like, o YouTube reconhece que esse vídeo é relevante. Se você não dá o like, esse vídeo não alcança as pessoas, não tem visualizações, tá bom? Então, já deixa o like nesse vídeo, pois nos ajuda muito. Bom, a entrevistada de hoje, como eu disse, ela é graduada em gestão de serviços judiciais e notariais, também é bacharel em direito e pós-graduanda em direito previdenciário e direito civil. Hoje eu vou conversar com a Dreyce Miller. Oi, Dreyce, tudo bem? Tudo bem. Bom dia, pessoal. É Bom um dia, prazer boa estar aqui. tarde, boa noite, né? É verdade, a gente não sabe qual horário que o pessoal está assistindo, né? E é um prazer poder falar com o canal do Portal Paralegal. É sempre uma honra a gente poder trazer novidades sobre a nossa profissão e o reconhecimento que é mais que justo, né? E agradecer também ao Júnior Branquinho pela oportunidade também de estar falando sobre a nossa profissão e o quanto ela traz benefícios à nossa sociedade num todo, principalmente para a área jurídica, que é que a gente tem muita carência no nosso país, de uma forma geral, né? Perfeito, Dreyce. Eu que agradeço por você estar aqui compartilhando um pouco do seu conhecimento. Para mim é sempre uma honra poder entrevistar estudantes e graduados em gestão de serviços jurídicos, porque é uma forma dos demais, das pessoas que estão acompanhando o canal, entenderem a realidade dessas pessoas, saberem como elas estão se portando, como está o mercado de trabalho ou, né, o empreendedorismo nessa área. No seu caso, você é uma empreendedora e a gente já vai falar mais sobre isso. Mas antes, aquela perguntinha clássica. Por que você escolheu a graduação em gestão de serviços jurídicos? Vamos dizer que a verdade é que a vida sempre leva a gente por uns caminhos diferentes, né? Então, quando eu comecei no bacharel em Direito, eu fui levada por ações da minha carreira anterior, no qual eu trabalhava com atendimento à pessoa idosa, né? E eu via ali muitas dificuldades, principalmente no atendimento de suporte jurídico de um modo geral, mas principalmente no âmbito de benefícios previdenciários, onde haviam ali muitas dificuldades para que os idosos tivessem um atendimento de qualidade. E aí isso me levou ao direito, que era uma coisa que eu queria fazer desde menina, e a gente vai levando aquele sonho, vai crescendo com a gente, mas a gente vai deixando por várias razões, principalmente de cunho pessoal, a gente vai deixando para depois, para depois, para depois, né? E aí entrei na questão do gestora de serviços judiciais e notariais, que é o nosso nome atual, né? Quando eu iniciei era gestão de serviços jurídicos, notariais e de registro. Lindo! Era o nome mais Imenso, né? Imenso esse nome. Como é que as pessoas gravam esse nome, né, Dreyce? É impossível. mas assim, o que me levou a fazer a formação em si foi justamente a acessibilidade de trabalho no âmbito judicial e judiciário e aquela questão do âmbito administrativo e de tu já poder desenvolver na graduação a atividade, né? Tu já poder adquirir uma carteira do conselho, que hoje a gente tem ali acolhimento no CRA, né? E poder trabalhar com essa carteira sem medo de ficar impedido após a formação. Por que disso? Porque a gente tem ali a carteira do CRA, que nos dá um número de registro inicial e esse número nos acompanha pela vida toda. Mesmo quando tu muda de categoria, o teu número permanece o mesmo e isso não invalida os documentos que você gerou para seus clientes no decorrer da sua caminhada de graduação. Isso é E bom, Dreyce, fazendo um adendo. Antes você tinha me dito que você fez o seu registro quando era estudante ainda, né? E o registro, então, permanece o mesmo número. Interessante isso. permanece o mesmo. E isso é muito relevante, porque quando a gente trabalha
no âmbito de atendimento ao cliente, principalmente de forma empreendedora, a gente gera documentos, procurações, certificações, alvarás e outros afins documentais que a gente tem que, de forma obrigatória, como um prestador de serviço competente e também de excelência, com a credibilidade ao cliente, a gente apresentar nosso número documental de registro, porque isso cria também uma elegibilidade documental. E isso a gente não. Credibilidade, né, Grace? Passa credibilidade e respeito pro cliente também. Ele pensa assim, opa, eu estou trabalhando com uma pessoa séria que tem registro, né? Isso Profissional, faz toda a diferença. ele ou não, ele é um profissional. Porque a gente tem que entender o seguinte: quando a gente está numa formação, a gente está adquirindo conhecimento. Isso não significa que a gente já não tem um histórico. Por exemplo, eu já trabalhei muito no âmbito de atendimento à Previdência, porque eu era instrutora, né, de formação em cuidadores de idosos. Então, toda a cartilha do direito à pessoa idosa entrou para a minha área justamente no âmbito de conhecimento e aplicabilidade profissional de atendimento ao cuidado da pessoa idosa. Era tu saber os direitos e os deveres que este indivíduo tinha. Então, a gente tem que entender que a parte do conhecer, de adquirir o conhecimento, não significa que só porque tu está te graduando, tu ainda não seja apto a desenvolver a função. Mas sim que tu está buscando excelência, e isso é uma diferença. Porque eu comecei, quando eu entrei para a área jurídica, eu me formei auxiliar jurídica num curso profissionalizante. Para você entender, para ser mais rápido a duração e para mim ter o âmbito na área. E aí eu entrei para a área de direito, fui fazer a formação, e dentro disso eu vi, não, mas espera aí, eu tenho uma área que eu consigo fazer uma formação em menos tempo, porque eu vou ganhar a formação na graduação, vou ter o reconhecimento e vou poder atuar na área dentro da formação com o conhecimento que eu já tenho. Então, eu já era auxiliar, eu entrei para a parte de graduação em gestão de serviços judiciais e notariais e me apaixonei. E entendi que eu não queria ser uma advogada atuante, e sim uma paralegal que atua no extrajudicial, que atua no âmbito administrativo e que traz soluções imediatas para o cliente, faz a mediação de conflitos internamente dentro do ambiente dele, para ele não precisar ir para a esfera da justiça, do judiciário comum, que a gente sabe que é muito moroso, que é muito oneroso e que para o cliente, muitas vezes, é extremamente desgastante emocionalmente e financeiramente. Sem dúvidas. E eu percebi, Drace, que você vai muito para a área realmente paralegal, ali a área da correspondência jurídica, que atua de fato com atividades jurídicas. É uma coisa que vale a pena eu fazer um vídeo mais à frente, é que às vezes se confunde a área paralegal pelo nome do meu canal ser Portal Paralegal. Muita gente fala assim, você não está falando de paralegal, você só está falando de gestão jurídica e não sei o que. E as pessoas ainda não sabem a diferença de gestão jurídica com o paralegal. Mas fazendo aqui um resumo para todo mundo, pessoal, o paralegal é quem hoje aqui no Brasil é o correspondente jurídico. É aquela pessoa que atua mais com atividades jurídicas propriamente ditas, de apoio a advogados e etc. Eu percebo que você vai mais para essa linha. Eu tô certo ou não? Tá certíssimo. Na verdade, como eu me formei já bacharel em Direito, eu sou assistente, né, de advocacia, atuo realmente junto aos TJs do país. E nesse direcionamento também eu fiz curso de perito, grafotécnico e documentoscopia. E sou cadastrada, então, nos TJs. E eu sou assistente de um advogado de Minas Gerais. E Legal. atuo muito, ele foi meu professor e é uma pessoa que eu admiro muito, né? E então, assim, o meu foco mesmo foi trabalhar na área de gestão de serviços judiciais e notariais no âmbito do direito. Mas eu sei que nós temos uma amplitude, né? E uma
pluralidade muito grande dentro da gestão de serviços judiciais e notariais. Inclusive, ó, livrinho lindo. Olha aí. Super recomendo, pessoal, por favor, leiam, porque a leitura nos edifica muito em todos os âmbitos, principalmente para quem é, que nem de eu, que sou direcionada para a área do direito. A gente tem que ter uma boa verbalidade e saber direcionar e canalizar aquilo que a gente fala de uma forma que a pessoa tenha uma interpretação correta do que a gente fala. Isso é bem importante. E a leitura, assim como a escrita, são essenciais para que nós possamos desenvolver um trabalho de excelência em todas as áreas que a gente atuar como gestor. Então, eu super indico. Mando o link para os meus amigos todos. Todos que são advogados também. Acho que é importante eles fazerem a leitura. É importante também, Dreis, porque eles vão compreender. Primeiro, eles vão despertar para a importância da gestão dentro do escritório e, por mais que eles não façam a gestão, eles não vão trabalhar com isso, mas eles vão saber que existe um profissional preparado para isso, porque eu já entrevistei advogados, vários advogados, e eles sempre me disseram a mesma coisa. Júnior, eu contrato um bacharel em direito, mas o bacharel em direito não entende de gestão. Aí eu contrato um administrador, mas o administrador não entende de direito. Então, quando ele chega no escritório, os dois ficam perdidos. Eu demoro meses para treinar eles. E às vezes eu treino eles e quando eles estão bons, eles vão e saem, vão para outro lugar. Então, o gestor jurídico, ele sabe onde é o lugar dele. Ele já entende de direito, de administração, de cartórios e sabe que o local dele é aquele ali. Então, você está contratando uma pessoa que vai trabalhar da forma que você precisa. Pelo menos já vai chegar lá com certa noção, né? Da rotina administrativa, jurídica, etc. Mas você falou sobre o livro. Você está em qual capítulo? Você está no capítulo 4 dele, é isso? Usando o 4, estou indo para o 5. Você tinha me falado anteriormente, né, no bastidor aqui antes da gente gravar, que você tinha gostado daquela parte com relação ao norte, né, das carreiras, que você se identificou com isso. Na verdade, assim, ó, eu acredito que esse livro que você escreveu, ele é um livro que ele não só direciona para a nossa área, mas muitas vezes até para empreendedores e empresários que estão iniciando carreira e que não sabem nem como se desenvolve um processo de abertura empresarial, né? A gente tem ali o passo a passo, realmente é aquela informação que tu me passou e a gente conversou ali, que pegar pela mão e levar no direcionamento. Né? Tem tudo aí, né? Tem o KNAI, tem o passo a passo para abrir empresa, se quer abrir empresa como MEI, se quer ser ME, não quero ser gestor jurídico, você pode ser perito, tem um número do KNAI, tem tudo aí, né? Todas as orientações. Eu tive ali todo esse cuidado, porque eu sei que o mercado de trabalho para nós ainda é muito limitado. Então eu quis mostrar todo esse leque de opções para a pessoa entender que por mais que ela faça a graduação e não atue com gestão jurídica, existem outras áreas que você pode estar aproveitando, porque essa graduação, na minha opinião, o melhor dela é o conhecimento que ela te dá, que até então era limitado a pouquíssimas pessoas. Eu entendo assim, olhando num âmbito geral, assim, a gente tem a fragilidade educacional num todo, e eu já havia comentado sobre isso num papo que a gente teve anteriormente, né? Que foi de bastidor, como a gente fala. Mas eu vejo, assim, a gente não negligencia muito a questão do saber sobre o que eu devo e o que eu posso, né? Principalmente em questões de direito, né? A gente vê isso num todo. E quando a gente fala em direito, a gente identifica muito como judiciário, como lei, como aplicação de penalização. E na verdade não é. Gente, exercer o direito é eu estar podendo falar aqui com você num canal em que eu leve informações para as pessoas, né? Informações verídicas. Com filtro, né? Com certo filtro do que realmente pode, pelo menos é a minha maior preocupação, Drace. Sabia que antes eu tinha um grupo no WhatsApp, esse grupo ele era muito movimentado. Era um grupo aberto, as pessoas podiam conversar entre elas, só que eu não tinha tempo para dar atenção nesse grupo.
Muitas vezes as pessoas conversavam e muitos soltavam cada atrocidade lá, cada mentira, cada coisa com relação ao que a gente pode ou não pode fazer, que isso me preocupava muito. Por quê? Porque depois as pessoas sairiam de lá falando, eu vi no portal Paralegal isso daí. Ah, o gestor jurídico pode fazer isso. É mentira, não pode. E aí eu via lá o pessoal falando que podia fazer. Eu falei, gente, como eu sou o gestor desse grupo aqui, e eu não estou conseguindo acompanhar nem filtrar essas mensagens, a melhor coisa que eu faço aqui é fechar esse grupo, infelizmente, porque eu não posso controlar isso daqui. Agora aqui tem o controle, porque tem um controle da legislação, tem normas, você viu, tem leis, tem resoluções, tem tudo embasado aqui. Esse aqui eu me responsabilizo. Esse aqui eu assino embaixo a minha responsabilidade sobre tudo que está escrito aqui. Agora, como você disse a questão da educação, me preocupa muito porque as faculdades não estão, a maioria delas não estão aptas para orientar essas pessoas que estão fazendo o curso, e nos grupos de WhatsApp também, onde os alunos se reúnem e ficam conversando, muitas vezes eles também não estão bem orientados e conversam uma coisa que não pode, aí propaga e aí vira aquele bafafá e aquela confusão. Então, esse ponto da educação que você falou, eu acho que é fundamental. Quando eu fui fazer minha pesquisa de trabalho da faculdade, para poder desenvolver ali o TCC, eu pesquisei uma ação que a gente pudesse demonstrar o nosso CBO, né? Que é o cargo de brasileiro de ocupação, certo? E aí, o que acontece? A gente não tem um específico, não existe Não direcionamento. tem. E você sabia que a gente entra nos serventuários de justiça e afins? Para A quem gente não pode entrar lá e pode entrar também como auxiliar de serviços jurídicos, né? Tem lá o cargo também de auxiliar de serviços jurídicos, mas não é o nosso, não é pra gente. o nosso mesmo diretivo não tem. Mas, por exemplo, para te entrar no âmbito de trabalho, se o graduando quer se direcionar para canalizar como eu, sou assistente registrada no escritório, tá? A gente tem que lembrar que tem funções, se vocês forem olhar o meu perfil de WhatsApp empresarial ou nas minhas redes sociais, vocês vão encontrar lá, né? Que eu faço consultoria processual, mas eu sou bacharel em direito e também eu sou assistente registrada de um advogado supervisor. E a gente tem que lembrar dessa parte. Muitas das minhas capacitações de serviço prestado na área jurídica é porque eu tenho um supervisor que me acompanha. Ele assina, no caso, né, Drace? Então ele é o responsável por isso daí. Quando tu não tem um registro oficial, e eu não fiz por opção, vou deixar bem claro para quem está assistindo, porque eu poderia ter feito e eu não fiz por opção a prova, né, da ordem, porque eu acredito o seguinte: quando tu tem o conhecimento de uma forma geral e tu tem a aplicabilidade da tua função como gestor de serviços judiciais notariais, sem querer puxar assado, né? Mas já falando sobre isso, a gente tem muito mais amplitude de trabalho e muito mais recurso agregado na prestação, principalmente como empreendedor, do que na parte de direito. Vou explicar o porquê. Trabalho com o advogado e a gente pega causas e eu auxilio ele na ação processual, até por causa da minha formação, né? Mas o que a gente vê de muita dificuldade é a questão do recurso de honorário. Gente, pelo amor de Deus, a gente tem necessidades específicas mensais, como todos os outros seres humanos que têm família, como eu, que tem filhos menores, enfim. E a gente tem as necessidades básicas do mês. Concorda, Júnior? Claro, claro que sim. Mas a maior parte dos clientes quer fazer o seguinte: vou te pagar quando o processo terminar. Gente, você vive como desse jeito? Como que frutifica uma semeadura do qual tu trabalhou e estudou por anos para receber, se tu não trabalhar advogando internamente dentro de uma empresa como consultor jurídico e recebendo um salário fixo? Ou tu for um prestador de serviço público e trabalhar num órgão que tu ganha valor fixo, né?
Porque não tem de outra forma. O advogado que não tem recurso, e por isso que a gente falava que é uma profissão de elite, porque se tu não tem um caixa administrativo qualificado para te manter, até tu ter um capital de giro de retorno, tu vai esperar sem nada. E aí tu vai ter que achar outras formas de ganhar recurso. Só que a gente entende o seguinte: a profissão do direito, ela é excelente, ela é maravilhosa, estou apaixonada. Só que ela tem muita limitação pelo Código de Ética e Apresentação da OAB. E isso limita muito os nossos recursos a entrar, porque, por exemplo, eu não poderia fazer um marketing do meu trabalho tendo uma OAB. Isso não é uma coisa boa para quem trabalha na área, porque, gente, todo mundo precisa ganhar recurso. E quem não tem um direcionamento de network, que tem um ótimo respaldo da sociedade, que começou a girar agora, gente, essa pessoa ela vai ficar extremamente frustrada. Eu vejo colegas que já estão em outras áreas porque estavam extremamente frustrados com a situação. Sim. Nós podemos Eu, fazer isso até para os escritórios de advocacia. pois é, essa questão, você colocou 2 pontos aí que a gente precisa conversar sobre isso. Não é um ponto, não é ponto de discordância, mas é um ponto de interrogação que precisa ser analisado com muito cuidado. Essa questão da consultoria jurídica, eu fico, de certa forma, preocupado, porque a gente não tem autonomia para isso. Então, as pessoas que estão assistindo isso aqui, elas têm que entender que a gente não tem autonomia para dar consultoria jurídica, tá? Sim. Só que a consultoria jurídica, ela pode ser confundida por muitas coisas. Ou pode, não nem confundida. Ela pode ser, pode ser confundida por advogados, né? Ou também pode, como é um lance muito amplo, o que é consultoria jurídica propriamente dita? Por exemplo, a parte procedimental. Vamos falar de procedimentos? Na minha opinião, procedimentos, o gestor jurídico pode auxiliar. Só que aí alguns vão. Aí você fala assim, qual que é a diferença de procedimento para uma consultoria jurídica propriamente dita? Por exemplo, Drey, se alguém procura você para falar assim, Drey, eu quero que você dê uma olhada para mim, eu quero resolver uma questão lá no INSS. Você vai dar uma consultoria procedimental para essa pessoa e cobrar por isso. Procedimental como? Tipo, olha, fulana, você tem que entrar em tal área, você vai olhar tal área, você tem que ver quanto tempo de contribuição você tem que ver se você se encaixa aqui, aqui, aqui. Na minha opinião, isso é uma consultoria procedimental. Você está mostrando o caminho das pedras para essa pessoa. Agora, tem a consultoria jurídica, propriamente dita, do tipo, Drace, será que isso aqui passa porque eu tenho um problema de saúde desse aqui e aquilo ali? E aí a Drace vai ter que olhar a lei, vai ter que olhar a jurisprudência para saber se essa senhora, se essa pessoa pode se aposentar, por exemplo, né? Aí você vai ter que olhar a lei. Nesse caso, na minha opinião, isso é consultoria jurídica. E aí necessita, sim, obviamente, de um auxílio de um advogado. Mas aí o advogado pode falar, não, que é o que muitas vezes acontece. Não, consultoria jurídica está dentro disso tudo. Procedimento também é consultoria jurídica. Então, sabe, eu acho que necessita essa primeira coisa, essa divisão, esse entendimento, mas isso só vai acontecer se tiver uma reunião do Conselho Federal de Administração, com a OAB Federal também, sentar os dois juntos e falar assim, olha, nós existimos, gestor jurídico existe, vamos conversar, vamos colocar aqui, passo a passo, o que a gente pode ou não pode fazer? Com certeza, tem que haver o reconhecimento. Uma primeira questão que eu gostaria de colocar para você, assim, sobre esse assunto específico. Primeiramente, gente, o governo abriu um aplicativo em que todo e qualquer cidadão pode fazer o acesso. A gente tem uma escola de educação ao trabalhador que nos dá direcionamento de procedimento e direcionamento de consultoria jurídica de forma ampla e acessível, sem custo algum. Isso é importante a gente relevar que quando a gente fala sobre ação privativa, o próprio governo abriu o direito à acessibilidade sem passar por um suporte específico.
seja ela de um gestor, seja ela de um bacharel, seja ela de um advogado. Porque a gente tem que entender o seguinte: o bacharel em direito também é qualificado para dar a consultoria jurídica, e é o meu caso em que eu tenho supervisão de um advogado, então por isso eu falo com propriedade do que eu faço. Mas eu tenho isso como suporte legal para aplicação prática. Eu tenho um diploma de certificação em bacharel em direito, do qual eu já tenho conhecimento, e eu tenho uma supervisão ativa, porque aquelas cadeiras, ou seja, aqueles direitos cativos, privativos do advogado, que só vai poder executar com a supervisão, tendo conhecimento. E aí é que entra essa parte importante para a gente deixar bem Isso. esclarecido para os colegas É, que estão é assistindo, uma né? certa preocupação que eu tenho, porque você sabe que pode vir, né, algum advogado e falar, não, você só pode fazer isso se você tiver a OAB. Então, principalmente se você for fazer esse serviço de captação ou de parceria, que a OAB também é contra, como você disse, eles são muito fechados com relação a esse tipo de coisa. Então, aonde fica o gestor jurídico nessa? O que a gente pode ou não pode fazer? Eis a questão, né? Eis a questão da discussão. Mas outro ponto que você falou anteriormente, da ética, né? Porque o código de ética restringe muito o advogado. Concordo com você. E o gestor jurídico, no capítulo 3 aqui do livro, eu faço uma análise sobre o código de ética que nos atinge, né? Sobre o código de ética que nos atinge e também faço um paralelo com a profissão, já que a gente está nesse âmbito jurídico, a gente também, não por poder ter essa liberdade de divulgação, a gente também tem que usar um marketing agressivo, porque não cai bem nessa Não. área, né? Então, mas, claro, a gente tem liberdade muito maior do que um advogado. Porém, a gente precisa saber como se posicionar para não se tornar aquele profissional fora da caixinha, né? Sem noção, vamos dizer assim. Né? Eu acho que a gente tem que seguir uma norma, uma regra e andar nessas linhas. Não pode se tornar um vendedor ambulante. Tem que lembrar que o produto que a gente trabalha, ele na verdade, ele não é só um produto, ele é um serviço, né? E se tem uma coisa que eu aprendi antes de trabalhar no jurídico, antes de tudo, é que se a gente não vive para servir, não serve para viver, né? Então, isso é uma aplicação de vida, é um direcionamento de vida. Acho que serve para todas as áreas. Mas a gente tem que lembrar que aquilo que a gente faz impacta muito no cotidiano e na vida das pessoas. Porque quando tu trabalha, por exemplo, tu vai remitir uma certidão de nascimento, vai buscar um documento para uma pessoa fazer um documento de identidade nova. Como a gente tem agora obrigatoriedade, a gente tem muitas outras ações que a tua certidão de nascimento, casamento, enfim, ou até uma certidão de óbito de um familiar, ela tem uma validade hoje de 90 dias, né? E aí tu vai buscar esse documento e essa pessoa precisa muito disso e ela tem uma urgência. Então, o comprometimento que tu coloca nesse resultado, ele vai trazer uma satisfação ou uma insatisfação para o teu cliente. Isso vai fazer com que o cliente recomende ou não o teu trabalho. Então, ele vai criar credibilidade e confiabilidade a partir do momento que você corresponder àquilo que ele busca. Isso seja em toda e qualquer área. Acho que é importante a gente lembrar que quando a gente vai prestar um serviço para alguém, essa pessoa tem uma expectativa, uma necessidade e uma ansiedade sobre o resultado, seja qual for. Então, se tu não souber colocar o teu melhor naquilo que tu vai fazer, de nada vai adiantar o resultado que tu vai dar para o cliente, seja ele o tempo que for, né? Se ele não entender como vai funcionar isso, né? Eu preciso que tu vá buscar um documento específico, mas aquele documento, ele é difícil de atingir o resultado, ele é difícil. Porque tem clientes que querem documentações de fora do país, de fora do estado, e isso demora, não é uma coisa rapidinha, né? Não é uma coisa rapidinha. Às vezes até o próprio órgão. Eu tive vou dar um exemplo assim para ser bem clássico. Tive um cliente que ele precisava de uma certidão de nascimento para poder remitir o documento dele aqui no estado de Santa Catarina, de onde eu falo. E eu sou gaúcha, né? Do Rio Grande do Sul. E aí, e a cidade era de lá. Gente, é uma cidade tão pequena que no site do registrado não existe para a É, gente remitir. Ela não, o cartório lá, ele não é conveniado no sistema. Então, assim, e aí eu liguei lá, falei com o pessoal, não tinha Pix, gente. nossa.
E aí eu disse, não, mas eu preciso do documento para hoje, porque é uma situação importante. É um caso atípico, a gente não costuma exigir que se faça num tempo menor do que o previsto, né? A gente sabe que existe um tempo previsto para entrega hábil do documento, mas realmente é uma situação atípica, a gente precisa do documento hoje. Eu pago por Pix, se vocês me mandam digitalmente e tal. E aí, posterior, fazem a postulagem do correio. E aí a moça disse, moça, aqui a gente não tem Pix da empresa. E eu, oi? mas eu É, disponibilizando a do nosso tabelião e juiz de paz aqui, que tu faça na conta dele. Teria algum problema? Não, não teria, gente, porque a gente precisa do documento. Mas são coisas que a gente sempre tem que levar em consideração o comprometimento e o resultado, porque era um risco, não era um risco, concorda? sim, Ia claro. depositar o valor do que o cliente repassou de taxa, né? E não tinha nenhuma segurança de que eu iria receber o documento que eu estava depositando em conta de pessoa física. Então, às vezes, o detalhe ele é importante. E aí, é claro, eu fiz ela enviar um recibo atrelado ao CPF do responsável que receberia o valor, mas são detalhes. E isso é o importante, a gente se comprometer com o resultado e entregar o nosso melhor. Então, Dreis, fazer a o que diferença. que você, o que que você pensa sobre o futuro dessa profissão? Para você. Você quer fazer, você já disse anteriormente que não tinha interesse nisso, mas talvez não naquele momento, né? Quando você estava contando a história sua, você falou assim: eu não fiz a prova da ordem, mas você tem interesse em fazer? Você quer se tornar advogada? Ou tem, qual é o que você pensa para o seu futuro profissional? Quer abrir um escritório de previdenciário? Qual que é a sua ideia para o futuro? Olha, a verdade, eu quero abrir um escritório de gestão de serviços judiciais e notariais, em que eu possa trabalhar ali, porque eu já sou credenciada nos registradores, né, no site dos registradores, e existe, se você nunca comentou aqui no canal, existe uma prova específica que a gente faz para ser reconhecido como tabelião, né, a gente pode fazer isso com a nossa formação, é bem importante saber que tem um direcionamento. Já pesquisei, porque é importante a gente saber sobre isso. Você fala sobre uma prova para se tornar tabelião? Peraí, me explique isso direito, eu não entendi. Aqui no nosso estado existe uma prova dentro do Conselho Nacional de Justiça, do representante estadual, que se faz para mostrar os conhecimentos na área de registro, né, cartoriais e notariais. Eu não sabia nem que isso existia, mas eu Eu fui. também não. Então, depois você me manda para eu dar uma pesquisada a respeito, eu também não sabia disso. Por quê? Porque aí eles fazem um teste de qualificação do conhecimento para que você assuma através de edital e entre para a função reconhecida pelo Estado. Olha, bem atípico isso daí. Eu não, bom, atípico eu não sei, né? Eu não sei, porque eu nunca tinha ouvido falar nisso. Eu sei que existe a prova para tabelião, claro, e que é possível que nós façamos essa prova desde que esteja trabalhando no cartório há mais de 10 anos. Se a gente estiver ali no cartório, não só a gente, mas qualquer funcionário do cartório pode fazer, né? Se ele estiver trabalhando lá mais de 10 anos, comprovar que trabalha lá mais de 10 anos, de acordo com a lei, né, dos notários registradores, ele pode fazer a prova para ser tabelião. Agora, essa prova que você falou aí do CNJ, eu não sabia que existia. Certo com essa informação, Júnior. Eu acho que é essa informação que eu tô te passando exatamente, porque na verdade ela existe critérios. Eu não. Ah, tá. Então vamos lá, vamos por partes. Calma. Então, nesse caso, é para concurso, né? O tabelião ele entra como concursado. Então, o tabelião, o chefe do cartório, para ele ter a outorga do poder público para poder assumir aquela responsabilidade do cartório, ele precisa passar num concurso público. Então, nesse caso, para passar nesse concurso, precisa ser bacharel em direito ou comprovar 10 anos de experiência em um cartório. E aí, nesse caso, esses 10 anos de experiência, a pessoa não precisa nem mesmo ter um nível superior, só comprovar mesmo os 10 anos de trabalho ali, tá? Então, nesse caso, eu acho que é isso, porque eu não estava sabendo dessa.
exatamente isso. Eu cheguei a ver o edital, porque eles abriram aqui no nosso estado. Eu não cheguei a ler todo, tá? Então, Tá, eu não vou falar aquilo que eu não detenho a informação. Mas acredito que seja a mesma coisa que você esteja falando, tá? certo. Mas a minha ideia é trabalhar com a questão dos extrajudiciais, processos administrativos, que é algo que eu já faço, né? A mediação de conflito, no qual eu já fiz algumas, até tranquei a graduação, já estava fazendo uma graduação nessa área, tá? É bem importante a gente saber que a Legal. arbitragem, eu já tenho o curso na área de arbitragem de conflitos, fiz como extensivo da faculdade, muito interessante, tá? Então, é uma área que eu me identifico bastante. E falando num todo assim, ó, a gente vai aplicar o conhecimento que a gente adquiriu ali da parte de direito na gestão de serviços judiciais e notariais, assim como a parte que eu adquiri na faculdade de direito, né, em si, a gente vai aplicar no dia a dia. Então, conhecimento é uma coisa que ninguém tira, só multiplica. A gente troca informações e multiplica, certo? Então, a minha ideia é, sim, manter um escritório, porque hoje eu já trabalho, né? Já tenho um escritório Você montado faz, na casa. você faz home office. Isso. E eu já presto serviço para empresas na parte de segurança, né? Segurança jurídica. E quando a gente fala sobre isso, é uma coisa bem relevante. E aí eu vai entrar na tua área de pós, né? Que é o direito contratual. Gente, se você soubesse cada coisa que a gente lê nos contratos. Absurdo, né? É uma É cada coisa que é difícil até de acreditar. verdade. E a gente vai ver muito essa questão também nos contratos financeiros. Gente do céu, as letras miúdas são absurdas. Então, assim, essa questão de trabalhar como empreendedor, ela só, o que eu acredito? Duas coisas: conhecimento e foco. Se tu não tem os dois e tu não tem autodisciplina sobre si, qualquer função que tu vai exercer, tu não vai ser bem sucedido. Pode trabalhar para terceiro, se tu não tiver autodisciplina e não saber regrar o teu tempo de forma a aplicar qualidade e excelência, não vai funcionar. Ainda mais Então, nessa área, né, Dres, que é tão concorrida, tão disputada, tem aí bacharéis em direito, em sua maioria com poder aquisitivo muito maior do que o nosso, né, que com caixa, como você falou aí no início do vídeo, com caixa para poder abrir o escritório e ficar lá 1 ano, 2 anos até desenvolver alguma coisa. Então, assim, não que a gente esteja disputando com o advogado, mas a gente atua em áreas específicas, né? E ele não, ele tem uma área ampla. Alguns advogados escolhem uma área específica para atuar, outros não. Outros são generalistas, trabalham com vários serviços. A gente não, a gente vai escolher uma área e a gente precisa se destacar nessa área específica, né? Não, com certeza. E acredito que a gente tenha que ter um direcionamento quando a gente está se formando na graduação. A gente tem sempre as áreas, assim como tu colocou no nosso livro, né? A gente tem as áreas de identificação, que a gente se identifica mais, né? Para quem gosta de cultura, né? A gente tem um agente específico para essa área. Gente, olha, eu vou te dizer assim, ó, eu nunca tinha pensado na possibilidade, Pensado nisso, né? Mas tem. mas tem, e a gente tem muita amplitude, né? Há um tempo atrás, uma amiga minha abriu uma escola de música e ela precisou de um suporte. E olha, lá estava um gestor Olha aí, fazendo suporte para ela ter acesso à Lei Rouanet e olha poder aí. usar na instituição dela para poder beneficiar crianças carentes num projeto de musicalização. Então, gente, como é importante a gente ter o conhecimento. Pra A você gente, ver, né, Drace? Eu, quando eu era músico, né? Fui músico aqui, toquei por 6 anos aqui em Brasília, sobrevivi disso, e eu me recordo a dificuldade que era para os músicos daqui conseguirem um suporte no governo. Na época eu lembro deles falarem assim, mas eu não entendo nada. Como é que eu vou pedir dinheiro no governo para eu gravar meu CD ou para eu gravar meu DVD? Eu não entendo nada daquelas resolução, aqueles trem lá. Ainda falava assim, aqueles trem lá. E eu também não entendia. Eu nem sonhava em fazer gestão de serviços jurídicos.
E aí eu via o pessoal batendo cabeça com isso e contratando pessoas para fazer isso para eles. Eu falei, poxa, mas vocês estão contratando pessoas para fazer? Sim, porque é muito difícil, eles cobram documentos, eles cobram um monte de prazo, um monte de coisa, tem que olhar isso, olhar aquilo. Depois que eu entrei na graduação, que eu comecei a fazer, eu falei, meu Deus, olha aí, olha onde a gente se encaixa nesse negócio. Eu, como me apaixonei por contratos, eu nem olhei muito para essa área, mas se eu tivesse me especializado nisso, como eu conheço quase todos os músicos aqui de Brasília, eu poderia já ter sido referência, né, me tornado, né? Como eu digo, né, se eu tivesse parado o Portal Paralegal e focado na minha profissão, do que eu poderia fazer, eu poderia estar aí deslanchando em uma área específica. Mas eu resolvi fazer um trabalho social também de ajudar os demais. Mas é uma área muito interessante, Dreis, principalmente para quem já tem essa veia cultural, sabe? Você pode, não é só músico, é artistas, pessoal que está fazendo filme, documentário, você pode ajudar todos eles a conseguir verba para poder, e aí você ganha comissão, claro, quando sair essa verba, ou também, né, a gente estava falando anteriormente, cobra um valor primeiro, né? Porque você precisa sobreviver, tem que cobrar um valor para você dar entrada naquele processo, e aí, se o processo vier a ser bem sucedido, você ganha uma parte, né? Uma porcentagem. É tudo negociado, tudo conversado. Sim, mas eu vou dizer, meu filho, né? Por escolha, assim, ele ama música, né? Eu vou dar um exemplo dele, que ele tá sempre bem pertinho. É o meu filho, ele tem 14 anos. E ele ama música. E aí ele falou para mim que ele queria fazer na área da advocacia do direito, ele queria fazer alguma coisa na formação, né? E aí eu peguei o livro e disse pra ele, olha, filho, olha a tua oportunidade aí. Seja um gestor de serviços de teses notariais e tu pode trabalhar como agente, né? E aí trabalhar no meio cultural. E ele, meu Deus, mãe, mas que possibilidade maravilhosa. Eu vou trabalhar com lei, vou conhecer tudo. Nesse caso, não precisa nem ser bacharel em direito, né? Pode ser agente cultural, só a gestão de serviços jurídicos mesmo já dá oportunidade para ele atuar com isso, né? Exatamente, aí abre o leque para ele poder estar no meio dos shows, do entretenimento, poder estar atuando e poder estar curtindo também. Porque, olha, Sim. o acesso aos artistas, aos eventos que a cidade promove, as feiras, ao todo, nossa, é muito legal. Muito legal. Olha, eu confesso pra você que me dá até uma dorzinha no coração, viu? Quando eu paro e penso, falo, nossa, caramba, será que ainda dá tempo de eu mexer com isso? Porque eu gosto tanto e eu conheço o pessoal, realmente, eu fico pensando. Toda vez que eu falo sobre esse assunto, bate um calorzinho no peito. Nunca é tarde para a gente poder fazer algo novo. A gente nunca é tarde para fazer algo novo. Porque eu tenho quase 40, tá? Pode não parecer, mas eu tenho 37 anos e não tenho vergonha da minha idade, não. Ah, não precisa. Eu acho que esse negócio de vergonha da idade, eu vejo, tem muita gente que manda mensagem, fala assim, Júnior, passei dos 40, passei dos 50, essa graduação é pra mim. Eu falei, gente, mas é claro que é. Qualquer coisa para você, não tem dessa. Mas, não, nem sempre. Às vezes eu falo assim, ó, não, nem sempre. Graduação, essa graduação, na verdade, ela não é para todo mundo. Pode servir para, é claro que você pode ir lá se registrar e fazer o curso, matricular e fazer. Agora, se você vai ter sucesso com essa graduação, é outros 500. Para mim, você tem que observar várias coisas, vários pontos, né, que eu falo aí no capítulo 4 do livro, que você tem que observar antes de você pensar em se matricular nesse curso. O ideal seria isso. Pensar nisso antes de se matricular. Ah, Júnior, já me matriculei, já tô no segundo semestre, já tô com... Então, vamos lá. Então, vamos pensar o que é melhor para você, de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua... Por isso que esse livro, ele serve... Eu escrevi ele pensando nisso, para a pessoa que ainda não se matriculou e para a pessoa que já se matriculou. Então, ela tem aqui, ela vai encontrar resposta para essas duas perguntas. Por isso, assim, não é questão de idade, é mais questão de pessoal mesmo, da sua realidade pessoal, não de idade. Se você tem idade, tem disposição e está com vontade de fazer acontecer, não tem problema. Pode ter 60 anos, se tiver disposição para correr atrás, né? Pode ser que dê certo, vai empreender, vai fazer alguma coisa numa área, no empreendedorismo, que seja. Mas é questão pessoal de cada um.
Eu acredito realmente não só ser a questão pessoal, mas a gente saber se identificar, saber aquilo que a gente tem de determinação e princípio, né? Então, é bem essa questão, assim. Quando eu fui escolher o meu direcionamento inicial, lá no início, eu confesso que eu não escolhi pelo coração, não escolhi pelo aquilo que eu tinha de direcionamento. Eu fiz várias coisas. Se eu te mostrar, meu filho sempre diz assim, mãe, eu tenho inveja da tua pasta. Um dia, quando eu for grande, eu vou ter uma dessas. Porque eu tenho várias formações. Eu já trabalhei em, tipo, 1001 utilidades. Mas por quê? Porque quando eu era mais nova, eu tive filho bem jovem. Hoje meus filhos já são quase adultos. E aí, a gente tem que dar subsistência para essas crianças, a gente tem que dar suporte, a gente tem que dar tempo, tem que dar apoio. E aí eu não tinha muito tempo para nada e não tinha como pagar uma graduação com criança pequena. Então eu tinha que dar um direcionamento de algo de capital rápido. E aí eu fiz cursos na área de desenvolvimento humano, na área de atendimento em saúde e bem-estar, beleza, tudo isso para gerar recursos de capital para manter as crianças em fluxo de crescimento, né? De todas as áreas. E agora, depois que eles já cresceram um pouco mais, né? A gente decidiu mudar de vida, né? Eu e o meu companheiro, a gente decidiu mudar de vida e decidiu mudar de estado, sair do nosso seio Berço, né? e mudar tudo, né? E aí a gente veio para cá, para o estado de Santa Catarina, há quase 2 anos. E aqui a gente se refez. Eu já estava fazendo graduação lá no Sul, vim para cá, terminei aqui e comecei a atuar já dentro da área do atendimento às pessoas e dar continuidade. Mas a gente tem que lembrar que isso é importante, é um meio de incentivo para que as pessoas olhem para si e entendam que elas são capazes de fazer o que quiserem, se for aquilo que elas realmente têm direcionamento. A gente tem que entender isso. Eu fiz tantas outras coisas antes e eu nada realizava aquele preenchimento de fazer e ter a satisfação de fazer. Isso é a essência. Eu acho que quando a gente foi feito para isso, qualquer conquista que a pessoa que está ao teu redor atingir, seja ela qual for, de realização, dentro daquilo que tu faz, tu vai ter realizado. Perfeito. Dres, quero agradecer demais por você ter participado desse papo aqui. Foi muito legal te conhecer e trazer também a sua figura aqui para as pessoas conhecerem também, saber sobre você, sobre sua vida, o que você faz, o seu futuro, o que você pensa. Foi muito bom. Espero que você tenha gostado dessa conversa e as portas já estão abertas para um novo papo. Valeu. Agradeço, espero a gente poder estar conversando em breve, trazendo novidades para o pessoal que está aí na busca do crescimento. Desejar uma semana cheia de realizações, ou um final de semana, né? A gente não sabe quando que as pessoas vão assistir. E dizer que eu sou muito grata, né, pela oportunidade de participar do Portal Paralegal. É um privilégio para a gente poder ter você como nosso porta-voz de levar esses direcionamentos, né? E lembrar para o pessoal, gente, o livro já está na Amazon, já está na Shopee, e a gente está disponibilizando, né? Que as pessoas façam acesso, adquiram seu livro. O livro físico, ele é crescimento, tanto pessoal, né? A autodisciplina, lembra do que eu estava falando antes, a autodisciplina, né? De saber que a gente tem que ter o comprometimento, que não vai estar na palma da mão quando a gente sair, porque a gente não vai carregar o tempo inteiro, né? Apesar de que eu saio, levo no carro, se eu tenho um compromisso mais longe, eu levo junto, né? Então, assim, a gente não pode se esquecer de que a gente não é robô, a gente não é máquina, a gente tem um monte de inteligência artificial por aí, mas a nossa mente tem que ser incentivada. E o livro, ele é mais do que um incentivo. Ele é um crescimento para a gente na autodisciplina, na busca por resultado e principalmente na interação com a informação. Então, Dres, eu sou só gratidão por tudo,
E o desejo Eu ia só fazer um adendo, você falando sobre a questão do livro, de levar o livro. Esses dias uma pessoa me mandou uma mensagem e falou assim: Júnior, olha, eu fui procurar um emprego no escritório de advocacia. Quando eu cheguei lá, eu falei da graduação e eu percebi que o advogado fez uma cara de desdém. Falou que não sabia desse curso, que não entendia isso. Aí disse que levou o livro na bolsa. E ela tirou o livro e mostrou. Falou assim: olha só, tem um livro já escrito sobre essa graduação. Diz que o advogado ficou assim com uma cara. Ele caiu assim, sabe? E aí ele viu que era da Ridel, que acompanhou a trajetória dele de estudos, porque Ridel é como se fosse a Sony, né? Vamos falar a gente tá falando de música, é como se fosse a Sony do pessoal do direito. Então, na hora que ele viu o selo Ridel, ele falou assim: o quê? A Ridel lançou um livro dessa graduação? Chamou a mulher, sentou, conversou com ela com outra pegada, sabe? Outra coisa. Olhou para ela com o respeito que ela merecia ser olhada. Então, eu já previa que isso iria acontecer, porque esse livro ele vai além, não só da educação, mas ele é como se fosse uma carteira mesmo para você chegar e impor respeito. Falar assim: olha só, eu não sou um maluco, eu não sou um Zé Ninguém, eu não sou eu sou uma pessoa que se formou num curso que já está caminhando, está se tornando algo sério, né? Então, calma lá, respeita que tem um livro, tem tudo, que já tem um direcionamento. Então, e aí fizeram a entrevista, mas ela me contou que foi uma coisa assim sensacional, que ela percebeu o quanto ele ficou mudado quando ele viu que aí a Ridel, porque ele não me conhecia também, né? Nem sabia quem eu era. Mas quando ele viu o selo Ridel, ele falou: opa, eu tenho Vademecum, eu tenho livro de direito dessa mesma editora. Então, se ela lançou, é porque realmente o negócio é sério, não é brincadeira. Então, Dres, obrigado, valeu aí por ter trazido toda essa realidade sua e ter também esse carinho pelo meu livro. Fico muito feliz mesmo, obrigado, de verdade, porque você leu o livro. É nítido que você leu o livro, porque a gente conversou, você já me falou vários pontos, e eu acho que esse é o mais importante. Não é só comprar o livro, tem que ler. Só comprar o livro, você me ajuda, mas você não se ajuda. E o intuito desse livro é ajudar nós dois. Pô, me ajuda, porque, claro, eu tive um trabalho para fazer, mas eu também quero te ajudar. Então, se a pessoa compra e não lê, não resolve nada. E eu vou só dar um adendo assim, rapidinho, só para me Beleza. passar. Eu tive uma audiência no Juizado Especial Civil aqui em Santa Catarina, no Fórum Universitário. E aí eu fui representando a cliente, tá? Como preposto. Exatamente. Que também é uma das nossas funções. Sim. E aí, adivinha o que eu levei junto? O CRA. livro. O livro. Que legal. Gente, a juíza adorou, gostou. A gente Olha, apresentou. Olha, a gente tem que lembrar da importância que ele é o nosso Vademecum, gente. até esse momento, né? Até surgir outras pessoas aí, que eu espero Eu vou que te dizer, surjam outras pessoas para escrever mais livros sobre a profissão, eu espero que apareça. não, com certeza, mas eu acredito que assim, ó, a pedra fundamental tá aqui, né? E a gente vai crescendo à medida que alguém toma um posicionamento. E acho que esse posicionamento tu já assumiu há bastante tempo, né? Na Com nossa, certeza. na nossa profissão. E é isso que a gente tem que agradecer. Agradecer que tu continue, que tenham pessoas para incentivar o trabalho. Acho que é importante a gente não esquecer dessa parte, né? Que tenham pessoas incentivadoras, que a gente possa ser membro ativo no canal, que a gente possa estar buscando pessoas para poder estar incentivando o canal num todo, dar suporte, não só com direcionamento de educação, com entrevistas de qualidade, como sempre tem buscado profissionais de excelência, e agradeço pela oportunidade também sobre isso, mas a gente não pode esquecer que a gente também precisa que o canal se permaneça ativo e que você também tenha uma vida no todo, né? E que o canal precisa de suporte para manter-se ativo. E a gente, como membro, não só como membro, mas como conhecedor do sistema num todo, a gente
sabe que a gente é capitalista, a gente precisa de incentivadores, né? Então, se tiver pessoas aí assistindo que queiram contribuir com o canal, estão mais do que convidados a fazer contato com o Júnior Branquinho, para que possa, sim, continuar a caminhada, porque a gente não quer que o canal se encerre no término do ano, a gente quer que o canal permaneça como uma voz ativa, né? E para isso a gente tem que fazer um movimento, e acredito que todos esses 16 mil assinantes do YouTube, todos os acompanhantes do portal no Facebook, no Instagram, se contribuir com alguma forma, né, com o canal, com certeza vai manter a voz ativa do Júnior Branquinho à frente das nossas necessidades, a fim de continuar crescendo a nossa profissão com respeito, com integridade e principalmente com a ética e o valor que vocês têm. Drace, né, sem palavras para agradecer e esse carinho, esse pedido que você fez agora no final também. Eu vou me manifestar à frente sobre essa questão do canal, que realmente é séria, bem séria, né? Fiz ali um vídeo um tempo atrás falando sobre a seriedade disso, que estava em jogo, ainda continua em jogo. Como você relembrou, 16 mil inscritos. Se eu ganhasse R$1 por cada inscrito do canal, nossa, você pode ter certeza, essa graduação teria um lugar lá em cima, porque eu teria fôlego para poder correr atrás de tudo, sabe? Para poder fazer tudo acontecer. Porque sem nada, sem apoio nenhum praticamente, a gente já conseguiu avançar, né, devagarinho, mas é como você disse, eu só tiro de mim aqui para dar ao canal. Eu não tô recebendo, eu tô tirando. Eu tô entendendo isso como um trabalho social mesmo. Eu não tô vendo isso, não tá dando mais para pensar nisso como uma fonte de renda. Eu acho que nunca deu. Eu até pensei que dava, né? Confesso que eu pensei que dava para fazer isso, transformar em uma fonte de renda. Até falei, né, pro pessoal no meio do ano que eu iria tentar, mas estou vendo que infelizmente não está sendo possível. E eu vou fazer o máximo que eu puder para continuar, mas não está sendo fácil, não sei até quando vamos continuar. Por isso que, assim, o like, quando eu peço o like, gente, o like é de graça. E vocês não estão... O like é só para fazer o vídeo ter mais visualizações, só isso. Sabe? Tem gente que pensa que a gente ganha por like, mas a gente não ganha por like. O like, ele faz com que o vídeo tenha mais visualizações. E as pessoas assistem o vídeo e não deixam o like, não sei o que acontece. Você vê vídeo aí de 200, 300 visualizações com 20 likes, 30 likes, e aí o vídeo não cresce. Não sobe, então não custa nada, sabe? É só um like. Se a pessoa não pode comprar o livro, se a pessoa não pode ser membro, se a pessoa não pode, sabe, não pode fazer alguma coisa a mais para poder ajudar, tudo bem. Então só deixa o like. Só deixa o like que já faz com que outras pessoas assistam. Mas enfim, nós já nos estendemos muito aqui, né, para falar sobre isso. Eu farei um vídeo em breve para explicar mais sobre essa situação. Desde já, Drace, muito obrigado. Eu vou deixar aqui suas redes sociais aqui embaixo, pessoal. Seguir você, procurar você, principalmente, né, contratar você, porque, como eu disse, venho falando e vou continuar falando, pessoal, isso aqui é uma vitrine para vocês também. E se você está no estado da Drace, ou se você gostou da Drace, está em outro estado, não tem problema, precisa de um serviço de paralegal, poxa, liga para ela, manda uma mensagem no WhatsApp, fala com ela, que ela pode te ajudar. E se a gente puder ajudar os nossos colegas, aí sim a coisa funciona, beleza? Drace, muito obrigado e até uma próxima. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.